Pessoal, então vamos começar aí a nossa reposição. É, a gente vai falar sobre um- alguns temas para chegar em alguns objetivos, né? Essa aula tem vários objetivos por fim. Só que eu não quero contar os objetivos agora, porque senão quebra a ideia da aula em si. A gente vai começar fazendo as concatenações de vetores. Eu acho que concatenar um vetor é bem interessante. Juntar dois vetores é muito legal e a gente pode fazer isso daí. E aí a gente vai testar algumas coisas, depois a gente vai para a intercalação. Então a gente vai fazer essa primeira parte daqui e depois a gente vai evoluindo e a gente vai ver o que isso daí vai nos resultar de produto final. Acredito que seja bem interessante. O produto final que eu esquematizei dessa forma daqui é um produto bem interessante, muita gente vai gostar do que está fazendo, e eu espero não fazer diferente aí do que acontece normalmente, né? E não deixar as pessoas ficarem intimidadas com o que a gente vai ver. Muito pelo contrário, você vai ver que a evolução passo a passo faz com que o que a gente vai objetivar seja mais tranquilo, né? Então, essa é a grande sacada para a aula de hoje. Vamos começar brincando de fazer uma concatenação. Eu criei aqui uma ideia para a gente poder colocar nomes significativos nos nossos arquivos e facilitar o entendimento. Então, eu vou começar criando um arquivo para fazer a concatenação de vetores primitivos de mesmo tamanho. E é isso daí que eu vou dar de nome. Então, vamos começar com a brincadeira salvando esse cara daqui. Então, a gente já vai salvar esse caboclo e a gente vai começar. Esse daqui vai ser, então, qual que é o nosso objetivo? A gente tem a ideia de concatenação. Então, a gente vai fazer a concatenação. Só que a gente quer concatenar dois vetores, então a gente vai concatenar vetores. E esses vetores vão ser de tipos primitivos, porque é mais fácil para a gente fazer primitivos. Então, a gente vai fazer concatenação de vetores de tipos primitivos de mesmo tamanho inicialmente. Então, é um nome grande, mas eu acredito que é um nome bem significativo e fica bem fácil da gente saber ao que essa classe aqui vai se referir. Então, o objetivo dela é justamente esse: fazer a concatenação de vetores de tipos primitivos que são de mesmo tamanho. Então, os vetores são do mesmo tamanho e facilita bastante o nosso trabalho. Então, vamos começar a brincadeira aí e vamos criar. Para tanto, a gente vai criar alguns vetores para a gente poder manipular. Vou criar aqui um tipo, acho que comumente a gente aprende, né, vetores e a gente nas aulas de linguagem normalmente a gente utiliza vetores do tipo inteiro. Vou utilizar tipo ponto flutuante aqui para a gente fazer uma coisa diferente, que eu acho que é legal sair da mesmice, né? Então, sempre tipo inteiro, tipo inteiro, tipo inteiro. Vamos tentar fazer com um tipo double, por exemplo. Eu gosto muito de sair um pouco da linha de conforto para a gente experimentar coisas novas e ver que mudar o tipo não faz efetivamente diferença nenhuma. A gente tem que entender o funcionamento da mecânica da manipulação de vetores. Então, vamos começar lá com um tipo double. Então, a gente vai criar um array. Esse array eu vou dar nomes simples para ele, V1, V2, V3, V4, quantos forem necessários, e eu vou dar V de vetor, né, de array, e a gente vai manipular esses caras dessa forma. Eu vou fazer aqui a criação do primeiro, new, double, e a gente vai dar um tamanho para ele. Por exemplo, a gente vai começar fazendo concatenações pequenas, então, para a gente poder ver isso aí funcionando, vou fazer aqui uma concatenação de vetores de 4 elementos. Então, a gente teria aí 4 elementos. Dois vetores, beleza. Então a gente já tem aí os nossos dois vetores e um último vetor para concatenar, ele tem que receber esses dois. Então ele tem que ser a soma do tamanho dos dois primeiros. Então a gente começa aí com a ideia de eu tenho dois vetores, então V1 e V2, e eu quero concatená-los, ou seja, eu quero pegar o V1, colocar no início e o V2 colocar logo em seguida. Então eu quero juntar esses dois arrays. Então fica um e o outro, um seguido do outro, bonitinho, um do ladinho do outro.
esse é o objetivo, essa é a ideia. Porém, eu acho que para a gente facilitar um pouco, para não ter que fazer a inserção dos valores e a gente poder manipular de forma mais fácil, vamos fazer alguns ajustes aqui. A ideia está simples, está fácil, está tranquila. Só que aí, para que a gente possa já ter os elementos e não ter que inserir os elementos na mão ou gerar eles aleatórios, porque não é o objetivo a geração dos elementos, mas sim a gente concatenar esses dois conjuntos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir esses caras diretamente. Então vamos colocar lá dentro de um abre e fecha chaves, a gente já vai colocar os nossos elementos. Então a gente vai começar inserindo aí os nossos elementos. Para que a gente possa ver em destaque, né, eu pensei em fazer valores bem distintos, né? Então, por exemplo, 1.2, 5.8, sei lá, 3.7. E mais um para a gente fechar, vou colocar aqui o 9.4. Temos aí alguns valores. Esses valores aqui eu estou colocando somente com uma casa decimal e também somente nas unidades, né? Não estou indo para as dezenas. Então, eu acho que já fica legal para a gente começar. A mesma coisa vamos fazer no de baixo. Só que para a gente poder ver e ter um destaque, eu vou colocar com duas casas, né? É, de dezenas, né? Eu vou chegar até a dezena para a gente conseguir ver visualmente, bater o olho e ficar mais rápido de entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, vou colocar aqui 78.6. 43.8. 21.9. E mais um para a gente fechar. Vamos colocar aqui 99.9. Tá aí alguns elementos para a gente poder concatenar. E aí ficou mais tranquilo, porque visualmente a gente consegue ver quais são os valores que a gente vai ter. E o que, que a gente vai ter de resposta nesse vetor 3 aqui, né? Esse vetor 3 ele vai ter o seguinte resultado. A gente vai querer fazer esse cara daqui, o V1, né? Então, o objetivo é fazer isso daqui. O V3 vai ser igual ao V1 mais o V2. Só que eles vão estar sendo juntados, concatenados, né? Eles não vão ser somados. Então, aqui a gente estaria fazendo uma junção. O nosso objetivo, então, aqui de resposta seria que o nosso V3 seria esse primeiro conjunto mais esse segundo conjunto. É essa a ideia daí. A gente está querendo concatenar os dois conjuntos. Então, eu queria ter alguma coisa assim. O V3, por final, ele deve de ter alguma coisa muito similar a isso daqui. Então, a gente vai ter aqui, como resultado do V3, a gente vai ter isso daqui. Então, o V3, no final das contas, vai ter que ser exatamente esse arrayzão daqui, que ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Literalmente, a soma do tamanho dos dois. Para que a gente possa fazer manipulações e não tenha dificuldade de trocar tamanho e ter que lembrar o que alterar, já vamos automatizar alguns processos, né? Eu vou criar aqui uma variável para a gente chamada total. E essa variável total ela vai receber o tamanho total dos meus vetores. Então, ela vai receber o tamanho do V1 mais o tamanho do V2, e eu vou utilizar essa variável aqui no lugar do 8. Então, estou utilizando ela aqui no lugar do 8 justamente para facilitar a minha vida aqui. Se eu colocar mais elementos ou tirar elementos para a gente fazer algum teste, isso aqui já fica automatizado e a gente não tem mais dor de cabeça. Então, aqui eu vou colocar lá v1.length mais v2.length. Estou fazendo aí a soma do tamanho dos dois. E aí, juntei o tamanho dos dois, e aí a gente está criando o vetor resultante, o vetor 3, que vai receber isso daí. Legal, perfeito, é isso daí o nosso objetivo. Agora, eu gostaria simplesmente de
poder fazer com que a gente veja isso daqui de uma forma mais amigável, né? Acho que é interessante. Para que a gente possa ter visualizações, eu já vou começar facilitando a nossa vida, eu vou criar um método de impressão, porque toda hora a gente tem que fazer um print, alguma coisa, enche o cascoalho, né? Então já vamos fazer aqui um método de impressão e já vai facilitar a nossa vida. Esse método, por enquanto, vai ser público, tem que ser estático, porque a gente vai chamar dentro da própria classe, não vai precisar de instância, a gente vai precisar criar um objeto para isso, então, static. Ele não vai retornar nada, não tem objetivo de retorno nenhum, e aí a gente vai conseguir fazer agora exatamente o quê? A gente vai pegar aqui e fazer o imprime. E aí a gente vai fazer a impressão. E aí o que, que vai ter nesse imprime? Esse imprime daqui vai ser vai receber um array de double, chamado vetor, por exemplo, e a gente vai fazer a impressão desse vetor. Então, para fazer uma impressão, a gente vai fazer aqui um for de alguma forma e a gente vai fazer a impressão. A impressão a gente vai querer um elemento após o outro, então vamos fazer. Opa, posição errada. Um system.out.print. E aí a gente vai fazer a impressão dos elementos. Beleza. E aí eu quero imprimir esses elementos aqui. Tem a possibilidade de fazer de várias formas, né? A gente pode imprimir isso aqui de muitas formas, na verdade, né? Então, para começar, como que eu poderia imprimir, né? Tem aqui uma possibilidade, olha só. Eu poderia imprimir fazendo um for convencional, né? Que a gente já conhece. Então, fazendo lá int, o meu iterador igual a 0, e menor que o tamanho do meu vetor, vetor.length, e vai até a gente incrementando de 1 em 1, vai até chegar na última posição, a gente vai imprimir aqui o nosso elemento. Então, o vetor na posição do i, e para ficar mais visível, legível, a gente vai colocar um espacinho aqui. E no final, para que eu possa ter isso aqui em outra linha, né? Eu vou colocar aqui um print ln somente para quebrar a linha no final. Então ele vai imprimir esse esqueminha separando, né, os elementos. Perfeito. Isso aqui já funciona. Vamos testar para ver se isso aqui realmente funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou imprimir o primeiro vetor para a gente ver como que ele está. Para imprimir o primeiro vetor, eu vou fazer imprime, e aí eu vou passar como parâmetro o V1. E é isso daí o objetivo. Só fazer essa impressão. Perfeito. Então, compilando, compilou, executando, olha lá que legal. Então, ele está fazendo as impressões para a gente, está funcionando bacaninha. Tem outras formas de fazer? Tem outras formas de fazer. Eu vou chamar esse cara aqui de imprime 1. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Vamos montar um segundo método de impressão, né? Então, vamos montar aqui um segundo método de impressão. Vamos ver o que pode ser feito, né? Então, vamos colocar lá o nosso imprime, e ao invés de fazer dessa forma daqui, utilizando um for convencional, existe outra forma? Existe. Existem várias outras formas, né? Então, poderia utilizar, por exemplo, um for each do Java. O for each do Java, ele é um for que eu quero imprimir o quê? Eu quero imprimir o meu vetor. Beleza, então esse aqui é o meu objetivo. O vetor é de que tipo, né? Eu preciso de uma variável para iterar ele. Eu preciso de uma variável double para poder iterar esse cara daqui. Vou chamar de elemento. Então, eu estou falando aqui, para cada elemento no meu vetor, eu imprimo o elemento. Então, eu posso fazer dessa forma. E vamos ver se isso daqui funciona. Compilando. Deu certo. Rodando. Ele dá exatamente o mesmo resultado. Então, a gente tem o mesmo resultado com essa impressão daqui. Então, esse primeiro método de impressão daqui funcionou. Esse segundo daqui, utilizando um for each, também funcionou. Ficou muito legal, a gente tem essa possibilidade. Agora, vamos brincar um pouquinho, a gente tem que pesquisar algumas coisas. Existe uma ferramenta acessória muito boa que pode nos ajudar.
A gente vai explorar bastante ela no futuro, mas por enquanto vamos ver o inicial. Java, doc, arrays, no plural. Então, estamos colocando um Szinho lá no plural, ó. Então, esse cara daqui é uma classe chamada arrays. Ela está dentro do pacote de utilitários do Java. E ela faz parte do módulo básico, então já é tranquilo para a gente saber onde que ela está. Então eu sei que ela fica dentro do Java útil arrays. Assim como a gente tem o Java útil scanner, a gente tem o Java útil arrays. E aí aqui tem uma explicação, né? Olha, para você poder para poder facilitar a tua vida, a gente tem algumas coisas aqui que melhoram para você. Esse cara daqui é bacana. Experimenta usar ele, conhecer um pouquinho. E ele tem várias possibilidades e ele tem vamos ver aqui, copy, tem um equals, fill, mismatch. Nossa, ele tem coisa pra caramba, né? Olha lá, cara, ele tem muita possibilidade. E aí o que acontece? Ele tem olha, ele tem até um toString. Legal, ele tem um toString. Eu tô com um array de double, né? Então eu tenho aqui um array de double. E ele faz o quê? Retorna uma string representando o conteúdo de um array específico, né? Então eu tô podendo aqui, ó, utilizar esse método para poder passar. Mas ele tem uma característica muito legal. Olha só, ele é estático. Se ele é estático, quer dizer que eu não preciso criar um objeto para utilizar. Eu posso fazer igual eu faço com a classe matemática. Os métodos da classe matemática são estáticos. Logo, eu não preciso criar um objeto para poder utilizar o método. Eu chamo a classe, ponto, o seu método. Então, vamos tentar fazer esse toString daqui. Então, vamos colocar aqui, esse aqui é o nosso segundo método, a segunda possibilidade, e vamos criar aqui mais uma possibilidade, né? E se eu quisesse agora fazer uma outra impressão, né? E essa impressão recebe o nosso array, e agora eu quero fazer uma impressão utilizando o arrays. Eu vou colocar aqui, então, arrays.toString, e aí eu vou colocar entre os parênteses o que eu quero imprimir, o vetor. É isso que eu quero imprimir. Uma linha só, literalmente. Eu quero fazer essa impressão. Vou compilar e você vai ver que vai dar erro. E aí, por que está dando erro? Porque ele não conhece arrays, olha lá. Ele não consegue identificar esse arrays. Opa, o que eu preciso para utilizar o scanner? Eu preciso dar um import. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, já que eles estão no mesmo lugar. Eu acho que fará mais sentido, né? Import java.util.arrays. Olha o vício do scanner, né? Agora eu vou compilar. E dá certo agora. Beleza, compilou, deu certo. O que eu posso fazer agora nesse momento? Nesse momento, eu tenho o seguinte: a gente vai fazer o seguinte: a gente vai executar e ele vai ter como saída exatamente o nosso conjunto de dados, porém, ele vem aqui com uma denotaçãozinha, ó, para indicar que é um conjunto. Ficou muito legal, a gente tem essa possibilidade de utilização. Devo de utilizar qual? Qual você quiser. É uma das opções. Você pode fazer a impressão com o for convencional, com o for each do Java. A gente vai ver depois um outro for each usando o Lambda, mas vou deixar mais para frente enquanto a gente não pega bem a manha. Vamos ter calma no coração. E eu posso fazer a impressão utilizando a classe utilitária arrays, que nos remete ao quê? A literalmente utilizar um conjunto já pronto, uma manipulação pronta. Esse cara daqui facilita a vida para caramba. Por enquanto, eu acho uma das melhores coisas a gente ou utilizar um for each para a gente poder testar e aprender, ou utilizar a nossa classe utilitária. Gosto muito das duas. Vou deixar esses dois aqui justamente para ficar como lembrança, recordação do que a gente tem. E vou utilizar o arrays, já que o resultado para a gente vai ser o mesmo. Então, aqui eu vou ter a impressão do vetor 1, ele vai imprimir lá o array, o nome dele para a gente. Perfeito, era isso que eu queria.
Agora, olha só, e se eu quiser ver o conteúdo do V2, né? Então, eu posso vir aqui e mandar imprimir o V2. Legal, vamos ver como que fica. Compilou, executou, olha lá, bonitinho. Ele mostra para a gente o conjunto prontinho lá. Ah, beleza. E se eu quisesse utilizar o for each, né, o iterador do Java? Posso utilizar? Posso. Vou colocar aqui 3, vou tirar aqui o 2, só para a gente ver. Compilando, executando, olha lá, funciona exatamente igual, não tem problema nenhum. Então, essas modificações aqui estão tranquilas. E agora vamos ver o que acontece se eu mandar imprimir o V3. Então, vamos imprimir o terceiro vetor, que é o nosso vetor resultante, o que vai ter o resultado da concatenação. Vamos ver o que acontece. Compilei, rodei, e olha só, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0, 0. Aí você fala assim, mas como assim 0? Vou recordar isso daí, que eu acho que é importante, é um momento que a gente precisa trabalhar essas informações. Vamos reforçar. Quando a gente está criando classes e a gente coloca atributos nas nossas classes e a gente não dá um valor inicial, o Java, por si só, para não ter aquele erro de inicialização, ele coloca valores iniciais. Para os tipos primitivos inteiros, é 0. Para os tipos primitivos ponto flutuante, é 0.0. Para o tipo primitivo boolean, é false. E para os objetos, é null. Então, é não instanciado. Beleza, então quer dizer que isso daí é do Java, é do Java. Eu não coloquei nenhum valor, tá tudo 0 lá dentro dele. Por quê? Porque o array, ele na verdade, ele é o quê? Um objeto. Ele não cria para a gente uma estrutura primitiva como a gente acha. Estou declarando um array de double com D minúsculo. Legal, parabéns, você acabou de criar um array, que é um objeto que, em cada uma de suas posições, contém um elemento primitivo do tipo double. Mas você está manipulando objetos. E isso daí é importante. Arrays são objetos. Ele é uma classe bem específica, não são criados a partir da classe arrays, então não adianta. É um detalhe muito específico da linguagem. É uma criação muito única. Mas se você for perceber, como que a gente cria um objeto? A gente coloca lá o nome da classe, o nome do objeto, a gente chama o operador new, e aí depois a gente chama o construtor. É sim uma classe, então ele tem todas as características de uma classe. É isso daí mesmo, ele está seguindo essa lógica daí para a gente trabalhar e manipular. Legal. E se eu voltasse aqui e colocasse agora esse daqui 3, eu tentasse imprimir com esse daqui. Vamos ver o que acontece. Compilando, executando. Perfeito. Ele consegue imprimir todos os valores bonitinhos para a gente, tudo belezinha, e a gente consegue ver. Então, a gente já viu agora a parte de manipulação, a gente vai cair agora, então, para a gente literalmente fazer o que a gente veio fazer agora, né? Que é concatenar. Para a gente poder trabalhar com essa concatenação, eu acho que a gente pode fazer algumas coisas mais interessantes nesse momento. Eu poderia criar aqui direto, né? Fazer a criação da estrutura toda aqui, né? A gente escreveu o nosso código de juntar tudo aqui, mas eu acho que a gente pode escrever um método para facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui. Vou escrever um método que vai juntar esses dois arrays e vai me devolver ele como resposta. Então, o meu V3 vai receber junta, vai juntar os dois. Então, esse é o objetivo. A gente vai juntar esses dois. Então, eu quero que junte o V1 e o V2. É isso daí que eu quero que aconteça. E aí, ele imprime o V3. Bacana, eu posso fazer dessa forma? Posso. Vamos trabalhar em cima disso, então. Vamos ver aí o que acontece. Vamos criar esse método junta, né? Para ver ele juntar esses dois arrays. Então, a gente vai fazer mais um método daqui. Esse método vai se chamar junta. E o que a gente já sabe desse junta, né? Esse método junta, ele vai ser um método
que vai ser público, porque a gente vai estar utilizando, pode ser visibilidade padrão, poderia ser, sem problema. Ele poderia até ser privado aqui, que iria funcionar. Vou colocar ele público. Ele tem que ser estático, porque eu estou chamando ele dentro da própria classe sem a necessidade de distanciar o objeto. Então, static. Ele vai retornar para a gente um array. Então, vou colocar aqui que ele vai retornar um double, um array de double, porque a gente está manipulando dados do tipo double, então ele vai retornar um array de double. E agora, a gente tem o quê? O V1 e o V2, que são arrays do tipo double, está aqui. E a gente vai colocar a nossa implementação. E para não quebrar o nosso código, return, a gente viu que a gente pode ter como menção que um array é objeto, né? Se um array é objeto, que tipo de retorno que eu poderia colocar aqui? Null. Acho que um retorno null. Tá bom. Por enquanto, só para não quebrar o nosso código, a gente pode fazer as nossas brincadeiras aqui. E aí, como que a gente vai concatenar, né? A gente vai começar a fazer a nossa concatenação. A gente pode fazer a concatenação de várias formas. Eu posso pegar, utilizar um for para colocar o primeiro, um outro for para utilizar o segundo, para colocar o segundo nas suas devidas posições. Posso ir trabalhando dessa forma. Mas eu acho que dá para fazer tudo em uma coisa só. Então, eu poderia fazer um for e fazer tudo acontecer aqui dentro desse for. Então, eu poderia fazer dessa forma daí. E olha só, eu vou ter que jogar em algum lugar, né? Para poder retornar, eu tenho que jogar em algum lugar. Então, antes de fazer a junção por si própria, né? A gente vai ter que ver o resultado. A gente vai ter que colocar um vetor resultante aqui. Então, eu vou ter que criar um array resultado. E esse array resultado vai receber o resultado desses dois. Mas eu vou precisar fazer o mesmo esquema aqui, né? Eu vou precisar pegar e descobrir qual que é o tamanho total. Já que eu vou precisar descobrir qual que é o tamanho total, eu vou fazer isso aqui. Vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui para dentro, já que eu vou ter que fazer essa descoberta, né? Vou descobrir o tamanho total, descobrir o tamanho total. Ele vai precisar fazer isso daqui. Então, vou tirar daqui e vou colocar aqui também, olha lá, igual new double de total. A gente vai criar um array desse tamanho todo. Então, aqui uma variável para receber a somatória dos tamanhos, o array que vai ter o tamanho total do que eu estou querendo juntar. Perfeito. E agora? Ficou estranho. E se eu pegasse esse cara daqui e apagasse, a gente tira ele, e aqui, ó, coloco o outro. Eu posso fazer isso daqui? Posso. Por quê? Porque esse cara daqui vai me retornar um array. Já que ele vai retornar um array, eu já declaro um V3 e falo que ele é igual ao outro array. Posso fazer isso? Posso, tranquilo. Vai dar tranquilo, sossegado, bonito para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, vamos fazer essa junção aqui acontecer. Agora que eu já passei parte do que eu estava fazendo fora, lá no método principal, para dentro do meu método junta, a gente vai fazer agora o nosso iterador. Nesse caso daqui, como eu preciso das posições, eu vou fazer um for convencional. Então, int i igual a 0 e menor que o tamanho de quem? Tanto faz, né? O tamanho de v1.length ou V2, porque eles são de mesmo tamanho, né? Então, não tem problema qual eu pegar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu resultado vai ser igual ao V1 em alguma posição. E aí, a gente vai ver agora. Eu consigo colocar aqui na primeira posição de cada um deles. Isso daqui dá para fazer. Então, vai ser exatamente eu pegar a primeira posição do primeiro array e pegar, colocar na primeira posição do resultante. Da segunda posição do primeiro array, na segunda posição do resultante. A terceira do primeiro, na terceira do resultante, a quarta do primeiro, na quarta do resultante. Perfeito. Isso daí, para mim, está ótimo. Eu consigo fazer isso daí numa boa. Então, agora, a gente já sabe que
Isso aqui vai funcionar. E para que ele não retorne null, eu vou retornar o meu resultado. Então, vou retornar o resultado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Compilou, não tem erro de compilação, executou, e olha lá, ele literalmente pegou e colocou na primeira posição o primeiro elemento do primeiro vetor. Na segunda posição, o primeiro elemento do primeiro vetor. Na terceira posição, o terceiro elemento do primeiro vetor. Na quarta posição, o quarto elemento do primeiro vetor. E depois ele não colocou nada porque a gente não mandou fazer. Mas essas posições aqui estão reservadas para a gente colocar esse cara daqui. Então, a gente já tem isso daí para fazer, né? Eu vou fazer o seguinte para a gente ficar mais fácil, colocar uma variável para ajudar. Eu já tenho o total, que é o tamanho total dos dois, e eu vou colocar aqui o deslocamento. Vou colocar o deslocamento, vai ser o v1.length. Ou V2, tanto faz, né? A gente não tem. Então, ele vai até o tamanho do deslocamento. Quanto que ele vai ter que deslocar. E aí, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu posso pegar aqui, ó, resultado, e aí a gente vai pegar agora o segundo vetor, e aí aqui, ó, vamos colocar aqui. Legal. Só que esse segundo vetor acontece o seguinte, se eu rodar desta forma, olha lá, compilando, executando, ele vai sobrescrever, ele colocou o primeiro aqui, nessa posição, mas logo em seguida colocou o primeiro do segundo sobre ele. Então, ele está tendo a necessidade de, ele está fazendo agora, nesse momento, uma sobrescrita. Eu gravo o que está lá do primeiro nele, e o que está no segundo eu gravo sobre ele. E aí fica o do segundo e não do primeiro. Eu preciso deslocar o primeiro. Então, para deslocar o primeiro, eu vou somar aqui mais o meu deslocamento. E aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Compilei. E ó, agora funcionou. O meu deslocamento, eu coloquei aqui e ele veio e colocou aqui. Ainda nessa execução, olha só, ele vai colocar na posição 0. Só que é 0 mais 4. 0, 1, 2, 3, 4. E aí ele vai colocar esse cara justamente aqui. 0 mais 4, 4. 1 mais 4, 5. 2 mais 4, 6. 3 mais 4, 7. E aí ele vai fazer esse deslocamento bonitinho e vai colocar os nossos elementos nas devidas posições. Legal, a gente conseguiu então fazer aí as nossas concatenações. Ficou muito bacana, a gente conseguiu concatenar rapidinho e olha lá, a gente vê que o deslocamento funcionou. Bacana, tá funcionando. Então, se eu tiver vetores de tamanhos iguais, vai funcionar. Por exemplo, se eu pegar agora e tirar um elemento daqui e um elemento daqui. Os dois ficaram com 3 elementos. Vou compilar, vou rodar, e ele vai funcionar perfeitamente. Tudo que a gente fez foi para que eu pudesse colocar os elementos direto ali, escrever no nosso código, e ele já resultar para a gente sem a gente ter que fazer nenhum ajuste, ter que ajustar nada, fazer nenhuma alteração de código. Essa daí é uma possibilidade interessante. Então, esse daqui é um método de fazer essa resolução. Então, vou voltar aqui com os elementos, só para ficar o de tamanho 4, né? Tá aí, a gente pode fazer dessa forma. Só existe esse meio de fazer? Não, não existe somente esse meio, né? A gente pode fazer de várias outras formas. E essas várias outras formas vão ser interessantes para a gente. Então, acho que a gente pode pensar nessas outras maneiras. A gente fez um modelo, eu vou criar uma segunda possibilidade, né? Junta de uma forma ou junta de outra forma. Eu vou colocar esse cara daqui, vou chamar ele de versão 1 e vou chamar o outro de versão 2 para a gente poder trabalhar. Então, esse caboclo daqui, na verdade, eu vou mudar o nome dele. Então, vai ficar aqui, underline V1, que é a nossa primeira versão. Salvo. E também eu vou salvar esse daqui
para a gente fazer uma segunda versão dele e me mostrar uma segunda forma de poder concatenar. Então, vamos ver aqui uma segunda forma de concatenação. Então, só para não ter problema, a gente está tendo versões para que vocês possam ter como fonte de consulta, né? Então, está aqui, está aqui. Beleza, agora, como que eu posso fazer de outra maneira, né? Existe alguma outra possibilidade de fazer essa junção? Existe, né? A gente tem várias outras formas de poder montar, resolver um problema. Dificilmente a gente tem uma única solução. Então, a gente normalmente tem mais de uma solução para o mesmo problema. Vou mostrar uma segunda possibilidade. Só para que fique mais limpo o nosso código, eu vou tirar esses daqui, né? O imprime 1 e o imprime 2, que a gente está usando lá o nosso imprime com a classe utilitária arrays, né? Então, estou só tirando para limpar o código, já que a gente vai modificar o junto aqui. Vou deixar ele mais clean, esse versão 2, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos relembrar o que está ocorrendo, né? Vamos colocar aqui nesses caras as posições. Acho que é importante a gente ver os números, né? Para a gente entender o que está em cada lugar. Esse cara daqui é a posição 0 do V1. Esse cara daqui é a posição 1 do V1, posição 2 e posição 3. Esse outro daqui é a posição 0 do V1, do V2, posição 1 do V2, posição 3 do 2 do V2, e posição 3 do V2. Está lá. Legal, a gente já sabe como que estão dispostas essas posições. E embaixo, como que ficou, né? Ah, embaixo ficou assim. A gente tem aqui o V1 na posição 0. É isso daí que está aqui. Esse cara daqui é o V1, só que é na posição 1. Esse outro daqui é o V1, só que ele está na posição 2. Esse aqui é o V1, só que ele está na V1, só que ele está na posição 3. E esse outro daqui? Esse outro daqui é o V2 na posição 0, V2 na posição 1, V2 na posição 2 e o V2 na posição 3. Então, a gente tem aí exatamente cada um dos nossos elementos aonde eles estão entrando, né? Então, aqui a gente sabe que é o... Vou colocar bem aqui para a gente visualizar melhor. Esse aqui é o V1 sendo somado com o V2. Ou concatenado com o V2. E olha aí que legal. Agora a gente tem lá bonitinho, ó. Esse cara daqui é o V1. Esse cara aqui é o V2. E o resultado dele? Então, o V3, na verdade, ele vai ter aqui V1, 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 V1. Depois V2, 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 V2. É esse daí o objetivo nosso, né? Então, essa ideia daí a gente vai manter. Então, quer dizer que se eu rodar um laço e inserir esses caras todos, funciona. E depois, se eu rodar um outro laço e inserir esses caras aqui, também funciona. Perfeito. Então, eu vou fazer dois laços ao invés de utilizar um laço. Apenas, né? Eu vou pegar e vou fazer isso daí. Eu não preciso mais desse deslocamento, porque eu vou utilizar o tamanho do próprio array. Eu só preciso do total para criar o vetor de resultado. Aqui vai ser o v1.length, tá aí. E a gente vai fazer isso daqui. E aí funcionou, ficou bonito. Aí você fala, ah, beleza, vou fazer do segundo. Ctrl C, Ctrl V. Aí você vem aqui e vai fazer V2. E aí aqui V2. E aí olha só a caquinha que a gente está fazendo. Compilou. Ué, não deu problema. Uhum, aqui não, mas executando, olha só, a gente fez um problema novamente. A gente pegou esse cara de cima daqui e sobrescreveu. Ele não tinha que estar nessa posição. Esse valor selecionado tinha que estar aqui, né? Ele tinha que estar nessas posições. Então, ele está sobrescrevendo. A gente tem que ter um deslocamento de novo. Aí fala, pô, voltou a chover no molhado. Eu vou ter que ter o tal do deslocamento, né? Eu vou criar uma variável para nos ajudar, para a gente não ter esse problema, né? Vou criar aqui uma variável.
Aí você vai falar para mim, mas é a tal da deslocamento de novo? Não. Vou colocar aqui a posição atual. Vai ser a posição atual do resultado. O nome é grande, né? Mas eu acho que vai fazer sentido na hora da gente ler. Né? Visualmente pode até não ficar muito bacana, mas aqui, ó. Esse cara começa com 0. Ó, coloquei aqui na posição 0, coloquei aqui na posição 0. No lugar do i, né? Coloquei lá, beleza. Ó, rodando agora, executando, a gente vai ter um problema pior, porque ele vai colocar todo mundo na mesma posição. Ou seja, a gente precisa incrementar ele. Eu poderia vir aqui e já colocar um mais aqui, ficaria muito tranquilo fazer isso. Então, fazer isso daqui seria uma possibilidade muito grande, funcionaria. Olha lá. Então, se eu colocar mais aqui, compilou, rodou, e olha lá, resultado perfeito, exatamente o que a gente queria. Só que, para ficar uma questão de legibilidade melhor, só para vocês poderem ler melhor o que acontece e saber o momento que está acontecendo, eu vou colocar separado. E aí eu vou tirar esse mais daqui, só para a gente poder ter uma legibilidade do código melhor. Tá aí, ó. Então, colocamos lá, compilou, rodou, mesma coisa. Se eu colocar o incremento lá dentro ou colocar fora, vai dar do mesmo jeito. Então, ou eu colocando dentro das chaves ou fora das chaves, vai dar no mesmo resultado, não tem problema nenhum. Perfeito. A gente já tem, então, a concatenação de vetores de tamanhos diferentes usando 2 laços. E aí você fala assim, tá bom, entendi. Ficou legal? Ficou bacana. Qual que eu devo de utilizar? Ah, eu gostei do primeiro, porque o primeiro ele é menorzinho, tal. Legal, eu acho que também o primeiro é menor a primeira versão que a gente fez, né? Esse aqui a gente acabou escrevendo mais, tem 2 laços ao invés de um, né? Mas eu acho que ainda está tranquilo. A gente pode pensar em ver o que a gente pode fazer com isso daqui. Porque o nosso segundo objetivo agora é fazer a concatenação de vetores primitivos de tamanhos diferentes. Então, esse é o nosso objetivo agora, fazer a concatenação de vetores de tipos primitivos de tamanhos diferentes. Esses arrays têm que ser de tamanhos diferentes para a gente testar. Eles podem ser de tamanhos iguais e eles também podem ser de tamanhos diferentes. Não é que tem que ser diferente, né? Eles podem ser. Então, melhor dizendo, eu posso concatenar vetores de qualquer tamanho? Eu acho que fica legal, né? De qualquer tamanho. Então, essa daí são possibilidades. Eu vou deixar o texto tamanhos diferentes, porque a gente fez tamanhos iguais e saber que tem essa modificação, né? Então, vamos continuar nosso codigão. Vou utilizar essa mesma estrutura para aproveitar já os valores, para ficar bem similar, né? Então, vou dar um arquivo salvar como. E agora, de tamanho, mesmo tamanho, tamanhos diferentes. Então, tamanho diferentes. Diferentes, tamanhos diferentes. Então, vai ser essa a brincadeira que a gente vai fazer. Criar aí um arquivo com tamanhos diferentes. De concatenação de vetores de tamanhos diferentes. Como que a gente vai fazer isso daí? Bem, vou colocar aqui só atualizar os nomes, né? Vamos tentar aqui fazer o seguinte. Eu quero concatenar. Eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma diferenciação visual, né? Números ponto flutuante com 3, com centenas, né? Então, tá lá. Vou colocar aqui 3 valores. Três valores aqui para a gente poder ver isso daqui acontecendo. E aí agora o que a gente tem de diferente, né? Olha só, o que a gente vai ter de diferente? O segundo array, ele vai ter esses elementos a mais. Então, olha só, a gente vai ter mais esses elementos a mais aqui, ó. Esses 3 elementos a mais aqui. Então, ele tem aqui não somente mais esses daqui, né? Ele vai ter a posição 4, a posição 5 e a posição 6, dando um total de
7 elementos. Então, o meu vetor resultante ele vai ser do tamanho 4 mais 7. 4 mais 7 vai dar quanto? 11. Então tem que ter 11. Putz, o meu vetor resultante antes tinha 8. Agora vai ter que ter 11. Então quer dizer que isso daqui vai vir aqui como resultado. E eu sei que aqui vai ter que ter o vetor 2 na posição 4. Vai ter que ter aqui vetor 2 na posição 5. E vai ter que ter aqui o vetor 2 na posição 6. É exatamente isso. Ele vai ter que ter aqui todos do vetor 1, mais todos do vetor 2. Beleza. Vamos ver o que acontece, né, da forma que a gente montou. Compilou, rodou e funcionou. Então, da segunda forma que a gente fez, ele funciona diretamente como um intercalador de tamanhos iguais ou diferentes. Então, a gente pode fazer isso daí. E se eu invertesse, né? Se eu colocasse esse conjunto de dados aqui, né, que a gente colocou no segundo vetor, e se ele fosse colocado no primeiro, né? O que daria de resultado? Compilando, executando, perfeitinho, olha lá, ele conseguiu fazer. Ele ficou lá todas as unidades, centenas e depois dezenas, todos os valores de dezena. Então ficou legal, ó. Ele consegue fazer isso daí bem legalzinho e funcionou. Ou seja, quando a gente fez a segunda forma, ele automaticamente já foi a intercalação de tamanhos diferentes, a concatenação de tamanhos diferentes. Então a gente já resultou no que a gente precisava sem ter nenhum esforço. Vou deixar dessa forma aqui, porque o exemplo está arrumado para esses valores daqui. Então, olha lá que bonitinho. Isso daqui funciona, então, para fazer a junção, a concatenação de vetores de tamanhos diferentes. Perfeito, funciona assim, e é isso daí que eu acho que é o mais legal. Legal, a gente já fez essa parte de concatenar. E se eu quisesse agora fazer a intercalação, né? Como que eu poderia intercalar? Juntar os dados, mas só que agora intercalando. O que é intercalar? Eu pego o primeiro da primeira posição, coloco no resultante na primeira posição. Pego o primeiro do segundo array e coloco na segunda posição. Então eu vou pegando, aqui eu pego o primeiro de um, o primeiro do outro. E aí eu vou juntando. Então, se eu tivesse esses dois, eu estaria fazendo algo assim, ó, cruzando esses dois. Então fica o que está aqui de pé é o primeiro array e o que está deitado é o segundo array. Seria mais ou menos essa daí a ideia do que a gente vai fazer. Eu acho que é interessante essa brincadeira, esse tipo. Vamos tentar fazer essa mistureba aí para ver o que vai dar de coisa interessante. Só a título de curiosidade, vamos rever aqui o que a gente fez. A gente estava trabalhando aqui com concatenação de tipos de mesmo tamanho. Então, vamos fazer em cima disso daqui, né? Eu quero trabalhar e concatenar com esses valores daqui. Eu quero intercalar com esses valores aqui. Então, eu vou me aproveitar desse código, já que ele já está aqui com os valores e as posições, eu vou acertar isso daqui dessa forma. E a gente vai conseguir trabalhar em cima disso daqui. Então, a gente vai fazer ponto a ponto, né, pegando cada um e colocando, e vamos ver o que vai dar de diferente. E a gente vai trabalhar com isso daí. Porque a gente precisa entender concatenação para a gente fazer intercalação de tamanhos diferentes. Então, intercalação de tamanhos iguais vai ser o primeiro passo agora. Então, vamos salvar esse cara como e a gente vai lidar em cima dele. Deixa eu fechar o outro, né? Salvar como intercalação. Intercalação de tipos primitivos de mesmo tamanho. Então, essa é a ideia. A gente vai fazer a intercalação de tipos primitivos de mesmo tamanho. Salvei. Tá aí atualizado o nome do nosso arquivinho. Vou deixar eles com tamanhos iguais, então vou apagar toda essa parte excedente. A gente vai remover toda a parte excedente. Isso aqui está excedendo. Isso aqui está demais. Vamos voltar com esse cara aqui para as posições que eles estavam.
Beleza. Agora, o que que a gente vai ter de resposta, né? Eu vou ter o seguinte, esse aqui é o V1 na posição 0, esse cara daqui é o V2 na posição 0. Depois é o V1 na posição 1, o V2 na posição 1. O V1 na posição 2, o V2 na posição 2. O V1 na posição 3 e o V2 na posição 3. Isso daqui é o que estava excedendo. Então, agora a gente vai acertar esses valores embaixo aqui. Vamos colocar quais estão em seus devidos locais, né? Então, primeira coisa, esse cara daqui vai vir para cá. E esse daqui vai vir para cá. Primeira posição, primeira posição. Então, ele está pegando esse daqui e esse daqui. Agora, ele vai pegar quem está na segunda posição, que é isso daqui, e vai colocar aqui, na segunda posição. E esse cara vai vir para cá. E agora, quem está na terceira posição, que é esse valor daqui, ele vai vir para cá. E vamos ver, vamos conferir para ver se isso aqui está certo, né? Para ver se os valores estão ok. Então, ele vai pegar aqui o V1 na posição 0 é 1.2, perfeito. O V2 na posição 0 é 78, está aqui, 78. O V1 na posição 1 é 3.7. Opa, eu coloquei errado aqui, inverti. Vamos rever, né? Agora sim. O V1 na posição 1 é 5.8. O V1 na posição 5.8, V1. O V2 na posição 1, 4,3, tá aqui. Depois 3,7. Depois 21. Depois 9. Depois 99. Então, esse aí é o nosso vetor resultante se a gente juntar intercalando os nossos valores. E como que eu poderia fazer essa junção intercalada de valores, né? Então vamos pegar e vou seguir essa ideia daqui. Então vou apagar um laço e vamos fazer essa brincadeira aqui acontecer. Posição do resultante, não vou usar ela. Esse cara aqui vai até o... O que eu apaguei? Resultado. Pode ser. O que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Para cada um, a gente vai fazer duas ações. Então, esse cara daqui vai receber o V1 e depois ele vai receber o V2 na mesma posição. Só que cada vez que ele fizer a colocação de um valor no array, ele tem que andar com o valor do resultante. Eu acho que assim funciona, fica legal. Então, eu vou ter aqui que coloquei o valor 1 na primeira posição, ele incrementou o resultante para a segunda posição, ele pegou a primeira posição do vetor 1 e colocou. Acho que vai dar certo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Só vou voltar aqui para cima para a gente ter a comparação. Executando, olha lá. Quais valores? 1, 2, 7, 8, 5, 8, 4, 3, 3, 7, 2, 1, 9, 4, 9, 9. Beleza, ele já intercalou. Então, nossa intercalação ficou legal. Ele vai preencher dessa forma aqui. Ficou bem bacaninha de fazer a intercalação, bem simplesinho. E aí vem a dor de cabeça. E se, né? Aquele e se é sempre doloroso, né? E se eu quiser fazer a intercalação de tamanhos distintos? Então, fazer intercalação de tamanhos distintos, a gente vai começar a ter os nossos, as nossas brincadeiras um pouco mais salgadinhas, né? A gente vai começar agora fazendo da seguinte forma. Eu tenho que entender quando que eu vou ter que colocar um elemento e quando que eu vou ter que colocar outro. Porque quando são os tamanhos iguais, eu posso colocar um, colocar o outro, colocar um, colocar o outro, e eu vou ter intercalando. Literalmente, eu coloco esse, coloco o outro, e eu vou seguindo, né? Então, imaginando lá,
Peguei o primeiro elemento do primeiro vetor, o primeiro elemento do segundo vetor, o segundo elemento do primeiro, o segundo do segundo, o terceiro do terceiro, do primeiro, o terceiro do segundo, e eu vou fazendo isso para todos. Quando é tamanho igual, é beleza fazer intercalação. O problema tá quando a gente precisa fazer aí de tamanhos diferentes. E como que eu poderia fazer, trabalhar esses tamanhos diferentes? Vamos pensar em possibilidades de execução, né? Eu acho que fica interessante fazer aí de algumas maneiras mais facilitadoras para a gente não ter muita dor de cabeça. Então, vou salvar esse arquivo aqui como sendo de tamanhos diferentes, intercalação de tamanhos diferentes. Então, esse cara aqui agora intercala tamanhos diferentes, ou tamanhos iguais, não importa, né? Qualquer valor, ele vai conseguir intercalar. Só vou abrir o último lá que a gente tinha feito, de tamanhos diferentes, para pegar os valores para ficarem os mesmos, né? Só para colocar aqui. Então, vamos imaginar isso daqui. Eu vou vir aqui e vou fazer aqui, colocar no primeiro dessa vez. Então, estou colocando esses valores aqui no primeiro array. E aí, já vou ter aqui esses valores aqui adicionados. Então, vamos ter que colocar aqui também, né? 4, 5, 6. Coloquei. Agora, ele vai somar esses caras aqui. Então, a gente já tem isso daí bonitinho. Então, vai intercalar, vai juntar esses dois intercalando. Como que a gente vai ter que fazer, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar o primeiro do primeiro vetor com o primeiro do segundo vetor. Perfeito. O segundo do primeiro com o segundo do segundo, o terceiro do primeiro com o terceiro do segundo, o quarto elemento do primeiro com o quarto elemento do segundo, e aí eu vou pegar o quinto elemento do primeiro. Beleza. Então, nesse momento aqui, ficou muito claro, pelo menos para mim, que aqui eu vou ter que colocar esses valores. Vou colocar eles aqui, depois a gente ajusta no que for necessário, né? Vou ter que entrar com esses valores aqui, de alguma forma. E aqui, eu sei que agora vai ser o V1 na posição 1, 2, 1 é 0, 1, 2, 3, esse aqui é na posição 4. Então, esse cara aqui seria na posição 4. O problema que eu estava fazendo, e ele estava na expectativa que fosse o V2 na posição 4. Porém, esse cara daqui, ele não existe. E aí, se a gente tentar fazer dessa forma, ele vai dar um array index out of bounds. E aí vai ficar zoado, né? Ele teria que ser aqui, na verdade, o V1, já que eu não tenho mais elementos do V2, ele vai juntar, né, vai concatenar com a diferença, o que tem de diferente. Então, ele pegaria esse cara daqui. Então, aqui teria também o V1 e ele sendo na posição 6. Seria isso daqui como resposta. E eu vou compilar o programa e vou executar e vamos ver. Olha lá que legal, que bonito que ele dá de resposta para a gente. Ele vai dar uma exceção. Então, ele falou que a gente teve uma exceção, como a gente já tinha previsto que ia acontecer, né? Que foi o array index out of bounds. Então, a gente está tendo uma exceção, que ele está tentando acessar uma posição fora dos limites de um dos arrays. E isso daí está tentando fazer o quê? O acesso na posição 4, de um array que só tem 4 de tamanho. Isso aí aconteceu na linha 42. Então, vamos ver a linha 42. A linha 42 é essa daqui. Por quê? Ele está tentando acessar uma posição que não existe. E aí o bicho pegou, né? Então, a gente tem que pensar em alguma forma de intercalar tamanhos iguais e concatenar o restante que for diferente. Essa é uma boa sacada. Então, a gente intercala tamanhos iguais e concatena com o que for diferente. Eu vou fazer o que então? Eu vou pegar tudo que é igual, então essa parte daqui que é igual, junto com essa parte daqui de tamanho igual, os mesmos tamanhos, a gente vai fazer a intercalação. Então eu vou fazer o cruzamento deles. Depois vai exceder isso daqui. Isso daqui, o que eu faço? Eu vou concatenar. Você pode ver que esse processo daqui foi uma cópia, né? A gente simplesmente colocou ali no final, que é o processo de
concatenar. Só que a gente está fazendo concatenação de tamanhos diferentes. E a gente já viu como é que faz. Então, a gente pode elaborar um algoritmo para isso. A gente vai fazer primeiro para tamanhos e intercalação de tamanhos iguais e concatenação de tamanhos diferentes. E aí vai resultar na intercalação de tamanhos diferentes para a gente. Então vamos ver aí o que a gente pode fazer. A gente poderia ir lá pegar, copiar o código e está tudo certo. Mas vamos fazer, né? A gente pode inventar aí algumas possibilidades interessantes. A gente já viu como que a gente faz para fazer a intercalação, né? E a gente viu que concatenar tamanhos diferentes também é tranquilo, sossegado. O problema está no seguinte: eu vou ter que intercalar até quando, né? Então, eu tenho que intercalar até o tamanho do menor. Então, eu acho que é um valor interessante descobrir qual que é o tamanho do menor. Então, vou criar aqui uma variável int, menor tamanho. Acho que fica legal assim, menor tamanho. E aí, como que eu descubro quem que é o menor tamanho, né? Pô, ficou difícil descobrir quem que é o menor tamanho. Vou fazer um if, aí eu atribuo, vou fazer um ternário, que é um if inline. Bem, eu acho que daria para a gente fazer de uma forma um pouco mais tranquila, né? Vamos utilizar uma biblioteca que a gente já conhece bastante, que a gente já usa bastante, mas a gente não usa todos os métodos dela. Então, o método que eu acho interessante a gente utilizar é o método min da biblioteca matemática, do pacote math. Então, a gente pode utilizar aqui, ó, math.min. E aí a gente passa quais são os dois valores que a gente quer descobrir quem que é o menor entre eles. Então, vou aqui, ó, descobrir quem que é o menor desses dois valores. Acabei de descobrir quem que é o menor dos dois valores. Está lá. Como que eu descubro quem que é o menor desses dois valores? Em uma linha só, rapidinho, a gente já tem um método que faz isso para a gente. Então a gente não quebra muita cabeça e a gente acabou de descobrir quem é o menor. Já que eu descobri quem é o menor, e ele se chama menor tamanho, eu sei que aqui não vai mais até o tamanho do V1 e não vai mais até o tamanho do V2. Vai até o menor tamanho. E até o menor tamanho, intercalação funciona. Vamos ver? Compilou, rodou, olha lá que legal, a gente intercalou tamanhos iguais. Tá tudo intercaladinho. Se a gente for ver aqui, vai ser exatamente o resultado. Olha lá, 1, 7, 8, 5, 8, 4, 3, 3, 7, 21, 9, 4, 9, 9. Beleza, agora eu só preciso colocar aqui no final esses três valores. Eu preciso concatenar esses três valores aqui no final. É a única coisa que me resta para a gente finalizar essa parte daqui. Legal, então, como que eu vou fazer, né? Agora vem aqui a brincadeira. Como que eu vou concatenar? Se você for pegar e olhar lá o código, vamos fazer isso daí, vamos abrir o código que a gente acabou de escrever, concatenação de tamanhos diferentes, né? Concatenação de tamanhos diferentes. Está aqui o código da concatenação de tamanhos diferentes. A gente viu que a gente fez um laço para um e um laço para o outro. Mas eu não sei, né? Porque eu não sei de onde até onde, né? Peraí, eu não sei de onde até onde, eu sei de onde até onde. Eu sei. Ele tem que ir do menor tamanho até o final do maior tamanho. É isso daí, né? Que eu tenho que fazer. Mas em qual dos arrays? Também eu não sei em qual dos arrays. Então, esse é um outro problema. Eu não sei em qual dos arrays. A gente sabe, então, que a gente vai ter que usar um laço aqui de. Opa, perdão. Eu sei aqui que a gente vai ter que usar um laço. Então, vai ser alguma coisa similar a isso daqui. Vou colocar aqui o que a gente vai usar. A gente vai usar um laço. E esse laço ele vai ter alguns detalhes, né? Eu disse que ele vai ter que começar aonde acabou. Então, eu tenho que pegar aonde ele termina, que é no menor tamanho. Então, ele vem aqui no menor tamanho. E ele vai até o maior tamanho. Mas quem que é o maior tamanho? É o V1, é o tamanho do V1 ou é o tamanho do V2? Sei lá. Nesse caso aqui seria V1.length. E aí funcionaria. Eu acho que isso aqui funcionaria. Aí eu faria isso aqui. Mas aí eu tenho um problema.
eu não estou atendendo o V2. Isso aqui vai dar perfeito, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Compilou, rodou, ele colocou lá no final. O problema está aqui. Se eu tivesse esses valores daqui, aqui, né? Tirar aqui de cima. Se eu tivesse no segundo, olha só, compilou, na hora de executar, ele não conseguiu colocar, ficou zoado lá, não deu certo, porque ele não está fazendo. E aí você fala assim, eu teria que colocar então um código para ele fazer para o segundo array. Opa, copia tudo. Então aqui eu vou colocar o segundo array. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai funcionar? Eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Compilou, executou e ele funcionou. Então ele vai pegar e inserir esse código da onde está até o final. Porque aí, quando ele exceder o tamanho, ele não faz. Bem, estou fazendo mais 2 for, né? Eu acho, pelos nossos testes, eu acho que dá para a gente fazer em um for só, né? Eu acho que a gente poderia fazer em um for só. Porque aí eu tenho que decidir em qual que eu vou fazer. E como que eu vou saber em qual que eu vou fazer, né? Bem, para a gente decidir alguma coisa, uma estrutura de decisão. Então, um if, né? Então, acredito que aqui, se a gente colocar um if, alguma coisa, a gente fazer algum teste aqui, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse negócio funcionar. Então, eu vou fazer isso daqui. Se não, eu vou fazer outra coisa. E o que, que eu vou fazer? Exatamente isso daqui. Eu vou fazer o V2. Então, aqui vai ser o V2. Legal, então eu não vou precisar de 2 for, então eu acho que já ficou legal. E o que, que eu preciso comparar? Eu quero comparar os tamanhos, né? O tamanho do V1 com o tamanho do V2. Deixa eu só copiar aqui que eu já comparo direto. Vou copiar aqui e colar. Então, se o V1 for maior, se ele for o de maior tamanho, eu faço ele. Se não, eu vou fazer do V2, que é o V2 de maior tamanho. Se eu fizer isso daqui, ó lá, compilou, executou e, nossa, deu zero. Por que que deu zero? Porque eu tenho que ir até o tamanho do maior. Eu tenho que descobrir quem que é o tamanho do maior. Então aqui não pode ser o V1. Porque se for nesse caso aqui, não vai dar certo. Aqui tem que ser o tamanho do maior. Então eu vou criar o tamanho do maior. Vou descobrir quem que é o tamanho do maior. Então a gente vai fazer aqui, ao invés de utilizar o min, eu tenho a função max, que vê o maior dos tamanhos. O maior tamanho. Então, peguei aqui o maior tamanho, olha lá. Agora eu vou substituir aqui, ó, maior tamanho. Então, ele vai do menor ao maior tamanho. Se o maior for o V1, ele faz o V1. Se o maior for o V2, ele faz o V2. E aí, compilou, executou, funcionou o nosso programa sendo o V2 maior. Vamos colocar o V1 sendo o maior, né? Vou colocar aqui o V1 sendo o maior. Compilou, executou, e ele funciona. Perfeito? Então a gente conseguiu fazer aí a intercalação de vetores de tamanhos diferentes. Ficou bacaninha a nossa intercalação. Eu faço aqui intercala de tamanhos iguais, concatena de tamanho diferente. Então, esse daqui é o processo de intercala tamanhos iguais com o concatena tamanhos diferentes. É essa a ideia. Isso daí nos resulta na intercalação de tamanhos diferentes. E a gente tem aqui como resultado, né? Como resultado, intercalação de tamanhos diferentes. É isso daí. Você vai fazer concatenação de tamanhos iguais e o que sobrar você intercala. Você intercala tamanhos iguais e concatena os tamanhos diferentes que forem resultantes, né? E aí você tem o resultado de intercalação de tamanhos diferentes. Perfeito, funciona perfeito, lindo, maravilhoso. E aí rodou bacaninha o nosso código.
bastante coisa. A gente viu fazendo concatenação de tamanhos iguais. Então, o que, que a gente viu aqui, né? A gente fez aqui a concatenação de tamanhos iguais, concatenação de tamanhos diferentes. A gente fez a intercalação de tamanhos iguais e a intercalação de tamanhos diferentes. Falta bastante coisa para a gente brincar, mas vamos começar a ir devagarzinho, vamos resolvendo isso daqui. Então, a ideia é fazer todo esse processo para a gente chegar aí numa metodologia de um algoritmo bem bacana que vocês vão estudar e uma técnica muito importante dentro da programação, principalmente se vocês quiserem aprender programação funcional depois. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham curtido aí como que a gente concatena e intercala vetores de qualquer tamanho, né? Então a gente está fazendo esse processo. Até a próxima aula, né?